E aí, pessoal, vou começar aqui o estudo da P1 de Crescimento e Desenvolvimento, que é a primeira matéria da UNR. E o primeiro tema que eu quero abordar são as generalidades da anatomia. Só que, como a gente sabe, o método PBL da UNR é baseado em dados e problemas. E a gente sempre tem que resolver o problema. Então a gente tem que estudar pensando no problema que foi proposto. E o primeiro problema está escrito aqui, ó, que eu já grifei a parte mais importante, que fala que o ser humano ele tem um grau de parentesco com todos os outros seres vivos. E uma mesa final é essa leitura que nos vai ser dada para que a gente, a partir dela, fale de um tema. Então vamos tentar montar aqui a anatomia partindo dessa leitura. Então podemos falar que o ser humano tem sim um grau de parentesco com os outros seres vivos e que, segundo a evolução, somos provenientes de um ancestral comum. E essa teoria científica é suportada pelos achados fósseis. E esses achados fósseis geralmente são constituídos por quê? Por ossos. E os ossos são um constituinte do corpo humano. Um constituinte, no caso, o macroscópio do corpo humano. E o que é um constituinte macroscópio? É um constituinte que a gente pode ver, observar, sem a ajuda do microscópio, poder ver os detalhes que tem nele. E assim a gente já entra na definição da anatomia. O que é anatomia, então? Anatomia é o estudo macroscópico das partes do corpo humano. E agora eu vou seguindo o livro aqui e mostrar um pouco disso. Entramos na anatomia aqui, ó, anatomia macroscópica humana. O que ela é, então? O exame das estruturas que podemos observar sem a ajuda do microscópio de um ser humano. E é essa anatomia que vamos mais estudar, que é a anatomia regional, que ela estuda as partes do corpo humano. Ela segmenta o corpo humano por partes e estuda cada parte em separado. E aqui estão as principais partes do corpo humano. Em amarelo, a cabeça. Aqui, membro inferior. Membro superior. Tórax. Abdômen. E cada parte desse corpo humano vai ser estudado relacionado com os temas da matéria que a gente está. Em crescimento e desenvolvimento, o que vamos estudar dessa parte do corpo humano? Basicamente, cabeça, mais precisamente crânio, membros superiores, membros inferiores. Depois, para quem conseguir fazer a nutrição, vai estudar todo o abdômen em nutrição e também as glândulas mamárias. Também vamos ter anatomia com enfoque mais sistêmica, que é um sistema, um conjunto de elementos que interactuam entre si. Então, sistema é um conjunto de elementos, vários elementos que trabalham junto para desempenhar uma determinada função. E aqui a gente vai ver o sistema tegumentário, que é a pele e os apêndices. Essa pele e apêndices vão ser objetivo de estudo da UP2. Então, por enquanto, a gente não precisa preocupar com ela. E aqui o nosso objetivo de estudo é o quê? Sistema esquelético. Sistema esquelético composto por ossos e cartilagem. Ou em espanhol aqui, ossos e cartílago. Se a gente falar as funções do sistema esquelético, vamos nomear 3, que já vai estar excelente. Que vai ser suporte, movimentação e proteção. Então, se a gente está numa mesa, que eu sempre quero que vocês consigam explicar os assuntos. Se alguém pergunta o que é o sistema esquelético, a gente vai definir assim. É o sistema composto por ossos e cartilagem e que tem a função de suporte, função de movimentação e a função de proteção. Somente isso. Tem que ser bem simples a definição para ela ir ficando na cabeça, para ir armando todo o conhecimento. Também vamos ter o sistema articular, que vai ter um capítulo específico para falar sobre as articulações, os ligamentos, que uma articulação é basicamente a união entre dois ossos. Aqui na generalidade também, nesse nível, podemos falar do sistema muscular como formado por 2 tipos de músculo. O músculo esquelético, que são voluntários, que atende à vontade, e músculo liso, que são involuntários, que eles são mais involucrados nos aspectos
do sistema nervoso autônomo, que não está no controle consciente, no controle voluntário da pessoa. Por exemplo, para você fazer sua digestão no estômago, ninguém pensa como vai fazer essa digestão. Ela funciona pelo sistema nervoso autônomo, então, e faz isso por si mesma. E também o sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai ser o grande centro de estudo do crescimento e desarrocho. Na UP4, a gente vai ver todo o sistema nervoso, como é composto. Então podem ficar tranquilos, não precisa ver isso daqui agora. Eu só grifei as partes que são importantes para já ir tendo uma ideia, mas vai ser muito bem visto isso na UP4, porque é como se fosse o coração dessa matéria, o sistema nervoso. E aqui os outros sistemas também que vão ser vistos, mas não tão profundo agora em crescimento, como linfático, circulatório, pouco, pelo menos que é uma circulação maior ou menor, sistema alimentar digestivo, respiratório, urinário e genital. Endócrino também, na UP6, vai ser visto. E a anatomia clínica, que ela usa os estudos de anatomia aplicado na clínica médica. Por exemplo, sabendo a inervação do nervo cubital, podemos pensar assim, o que aconteceria se eu cortasse esse nervo cubital, ou se tivesse uma lesão nele? O que aconteceria com o corpo? Isso já é um campo da anatomia clínica. Agora vamos entrar aqui, falar de terminologia anatômica e médica. E o que é importante disso? É importante saber que temos que memorizar os termos anatômicos para poder ter uma linguagem universal. Por exemplo, para que uma pessoa que trabalha com instrumentação cirúrgica consiga entender o que o cirurgião está falando. Que os vários médicos numa conferência entendam o que eles estão falando. Que o médico também entenda o laudo do outro médico. Mas, como está falando aqui no livro, alguns termos da anatomia têm um nome coloquial tão forte que ele foi passando pelo tempo e se conhece assim até hoje. Um exemplo está aqui, a trompa de Eustáquio. Eu, por exemplo, nunca vi alguém falando tuba auditiva. Talvez só na aula de anatomia que alguém falou tuba auditiva, mas sempre falam trompa de Eustáquio e todo mundo entende ela. E agora vamos começar a parte assim, que eu julgo mais importante da generalidade da anatomia, que são posição anatômica e os planos anatômicos, juntamente com os eixos anatômicos. E como a gente vai fazer para lembrar, para relacionar na hora se alguém pede o que é a posição anatômica? A gente vai lembrar da posição de um cadáver. E como é a posição do cadáver, então? A cabeça e os olhos mirados para frente. O braço ao lado do corpo, com as palmas da mão para frente. E os membros inferiores juntos com os pés paralelos. E aqui mostra essa figura. E aqui nesse modelo também, que eu uso bastante ele para explicar a anatomia, a gente sempre vai ter a posição anatômica. Então a gente vê aqui, já pelo esqueleto, já dá para perceber essa posição anatômica. Se a gente colocar a parte da pele, a gente vai ver exatamente aquilo lá que eu falei. Cabeça para frente, com o olhar para frente, os membros superiores encostados no corpo, com a palma da mão para frente, os membros inferiores juntos, com os pés também para frente, em paralelo. Então, se perguntarem para vocês a posição anatômica, vocês usam isso aqui, entendeu? E aqui no livro agora vem os planos anatômicos, mas eu gosto antes do plano falar dos eixos, ou em espanhol ejes. Por quê? Porque eu acho mais interessante começar por aí. E com os eixos, mostrar para vocês como que é o espaço em 3 dimensões, usando esses eixos. O primeiro eixo que a gente vai falar então é o eixo sagital. E para ajudar a relacionar esse nome, por que eixo sagital? Sagital, a gente tem que lembrar da palavra sagittas. Sagittas do latim significa flecha. Então, imaginar uma flecha que atravessa o corpo de um ser humano, ela vai atravessar daqui para cá, sim, nesse sentido. Entendeu? Então, já para começar a usar a nomenclatura, podemos falar que essa flecha atravessaria no sentido anterior para posterior.
Ou, pensando que alguém atirou de trás, essa flecha atravessaria no sentido posterior para anterior. Outro eixo é o eixo longitudinal, que ele atravessa assim, de cima para baixo. Ele faz isso daqui. E o outro eixo, eixo transversal, que atravessa de direita, aqui representado, para a esquerda. E por que usamos esses eixos? Esses eixos nada mais são que retas. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho das dimensões aqui. O que seria uma reta? Uma reta, então, ela é formada por dois pontos. Dois pontos, ela define uma e somente uma reta. Somente uma reta vai passar por esses dois pontos aqui. Deixa eu fazer melhor aqui a reta. Então, tenho dois pontos, vou passar uma reta. E essa reta, ela define um espaço chamado espaço unidimensional. Por que unidimensional? Porque temos somente uma dimensão aqui. Nessa reta não se pode ir nem para cima, nem para baixo, nem anteriormente e nem posteriormente. Que aqui eu não consigo representar, porque obviamente a tela do computador ela é formada por duas dimensões, que eu vou mostrar agora. E se de uma outra reta eu coloco um ponto, eu consigo delimitar um e somente um plano, que passa por essa reta e esse ponto, como eu vou mostrar aqui. Então agora esse plano que eu formei aqui, ele está passando por essa reta e por esse ponto. E outro dado seria que, com 3 pontos, eu defino um único e somente um único plano. Por quê? Porque a gente parte daquela primeira definição. Em 2 pontos passa uma reta e de uma reta a um ponto, podemos definir aqui um plano. Vocês podem estar perguntando, por que é importante saber que 3 pontos definem um plano? Por quê? Muita gente pode pensar, é uma coisa que não vou usar nunca para medicina, mas sim usa. E eu vou mostrar agora como que usa isso. Esse conhecimento básico, como que se usa. Podemos explicar então de forma rápida aqui, que uma superfície, como por exemplo essa daqui, ela é composta por vários planos. No caso, infinitos planos, dependendo do formato da superfície. E as estruturas de 3 pontos, como esse tripé aqui, ela se adapta a qualquer superfície. E não é à toa que esses tripés de máquinas fotográficas, obviamente que tem 3 pés e 3 pontos de apoio. Porque assim ele se adapta a qualquer superfície, ou melhor, a qualquer plano dessa superfície. E a cadeira, por exemplo, que tem 4 patas, ela já não tem essa propriedade de ser coincidente somente com um plano. Então, por isso que às vezes ocorre da cadeira ficar bamba. Entenderam? E como que a natureza selecionou isso da melhor forma possível? E onde temos esse mesmo exemplo no nosso corpo? Então vamos pegar aqui o ser humano. Aqui está o pé. Vamos virar o pé para ver como é que é. Deixar um pouco aqui assim em perspectiva. E vamos pegar então, selecionar aqui o calcâneo, que eu já selecionei, o 5º metatarsiano e o 1º metatarsiano. Vocês podem ver que esse ponto aqui, esse ponto correspondente à cabeça e esse outro ponto correspondente a essa outra cabeça aqui, vão formar nada mais, nada menos que também um trípode, ou um tripé. Igual o tripé que eu mostrei da câmera fotográfica. Isso que faz o pé do ser humano ser adaptado para qualquer superfície. Isso a gente vai estudar depois em membro inferior. Mas só para deixar o nome dessa formação aqui, desses 3 pontos, se chama trípode de Rascher. Importantíssimo para bipedestação, para marcha e para o apoio. Mas agora vamos voltar aqui
a explicar os planos. Então, como eu falei, com uma reta e um ponto, vou ter um plano. Se eu coloco outra reta aqui e traço esse plano, podemos ver agora que o plano é uma entidade bidimensional. Por quê? Considerando esse plano aqui, ser nosso universo, eu posso nele ir para direita, eu posso voltar para a esquerda, eu posso ir para cima, eu posso ir para baixo. Então eu posso andar em duas dimensões. Por isso que um plano é uma entidade bidimensional. E agora vamos fazer uma representação tridimensional usando a tela do computador, que é uma tela bidimensional, porque é uma tela plana. Então eu vou ter que fazer um outro eixo oblíquo aqui, para que nosso cérebro possa interpretar isso em 3 dimensões. E agora eu vou poder ter as 3 dimensões representadas. Então eu mostro para vocês que eu preciso de 3 eixos para representar as 3 dimensões. Da mesma forma que aqui na anatomia tem esses 3 eixos que definem as 3 dimensões do corpo humano. E aí vamos entrar então nos planos anatômicos. O primeiro plano é o plano médio sagital, que é o plano que a gente pode também relacionar com aquela mesma flecha. Podemos imaginar, por exemplo, com uma flecha assim, formando agora um plano que está representado aqui em roxo, corta o ser humano exatamente na metade, dividindo em 2 partes, que vão ser a parte direita e a parte esquerda. E definido esse plano sagital, vamos ter vários planos paralelos ao plano sagital. A definição simples de paralelo seria assim, que eles andam junto com o plano sagital, porém afastado dele sem se encostar. Como se eu colocasse um outro plano aqui assim. Mais ou menos assim. E pintasse ele também de roxo. Ou um plano sagital mais afastado agora, seria representado aqui assim. Mais ou menos assim. E preencheria todo ele aqui de roxo também. A gente tem que lembrar também que na UNR usa muito esse termo aqui, parasagital, para poder falar dos planos que são paralelos a esse plano médio sagital. Se usa muito lá que o plano sagital é sinônimo de plano médio sagital e que os planos parasagitais são os paralelos. Agora vem o plano frontal, que o plano frontal, a gente vê aqui, está em azul, e ele corta o ser humano como se fosse uma guilhotina, que eu vou mostrar a imagem da guilhotina para quem não conhece. Então vamos imaginar que o ser humano está com a cabeça aqui assim, esse plano que corta ele na metade, passando por aqui assim como é mostrado aqui em azul, é o plano frontal. E o que esse plano frontal faz? Ele corta em uma metade anterior, representada aqui com a letra A em azul também, e outra metade posterior, representada também com a letra P em azul. E o último plano vai ser o plano transversal, que ele corta assim nesse sentido aqui. Ou aqui nessa figura, o plano transversal em amarelo, que ele corta o ser humano dividindo ele na parte superior e na parte inferior. E agora vamos entrar em outro tema super importante, que são esses termos de relação e comparação. Então, aqui já está grifado. Quais que são esses termos importantes? O termo superior, que também pode ser chamado de cranial, e inferior, que também pode ser chamado de caudal. E esses termos, eles vão ser usados para estruturas em relação a esse plano aqui transversal em amarelo. Por isso que está aqui, ó, superior ou cranial, inferior ou caudal. Então, daqui que eu posso falar? Eu posso falar, por exemplo,
usando esse plano aqui como referência, que a cabeça é superior ao pé. Eu sei que é um pouco óbvio, mas é essa nomenclatura que tem que começar a ir usando para tudo. Eu posso também imaginar aqui, ó, que eu estou passando um plano transversal, assim, no crânio, e começar a falar as estruturas. Por exemplo, eu posso falar que o osso frontal está em relação superior com os outros ossos. Eu posso usar também um elemento de referência para falar se tal estrutura é superior ou inferior a ela. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, esse osso maxilar, passar então um plano transversal de referência nele e falar que a mandíbula é inferior ao osso maxilar, que o frontal é superior ao osso maxilar. E isso posso fazer com todas as estruturas, com os órgãos também. Sabendo aqui que esse é o cólon ascendente, posso falar que aqui o fígado ele é superior ao cólon ascendente. E como eu falei, isso a gente faz com toda a estrutura, usando vários planos transversais paralelo àquele plano transversal que é o básico, o padrão, que eu já mostrei na figura. Como eu falei, ó, o plano frontal, então, divide em duas partes, posterior e anterior. Então vamos passar aquele plano coronal padrão lá. Passar ele aqui, mais ou menos, na sutura coronal. A gente sabe que a orelha está posterior, o nariz está anterior. E como eu falei para vocês, também posso passar planos paralelos a ele. Vamos passar um plano paralelo aqui agora e tomar então o temporal como referência. Quais estruturas vão estar anterior do temporal e quais estruturas vão estar posterior do temporal? Anterior vai estar aqui o esfenoides, vai estar aqui o cigomático e vai estar aqui, por exemplo, o maxilar. E posterior ao temporal, o occipital. E agora também o termo medial e lateral, que eles são referentes ao plano sagital. Então, vão ter estruturas que vão estar mais próximas desse plano sagital, que vão ser chamadas medial, estruturas que vão estar mais longe desse plano sagital, que vai ser chamado lateral, que eu já vou dar o exemplo aqui. Então aqui está o eixo longitudinal e o plano sagital, que vem como uma flecha, que eu falei naquele sentido, cortando assim, como se ele viesse assim, cortando o indivíduo em duas metades, metade direita e metade esquerda. Então as estruturas que vão estar mais próximas dessa linha, desse, no caso, plano sagital médio, vão ser chamadas de estruturas mediais. E os mais longes, estruturas laterais. Por exemplo, eu posso falar que o dedinho ele é uma estrutura medial e que o dedão é uma estrutura lateral. Porque na posição anatômica, o dedão está mais longe dessa linha, desse plano médio. E o dedinho mais perto. E aqui um outro exemplo agora. Vamos imaginar um plano parasagital que corta, como eu já falei, uma flecha, essa parte do corpo aqui do pâncreas. Então cortou o pâncreas aqui. E vamos tomar esse corpo do pâncreas como referência. Podemos falar que o rim é medial a esse corpo do pâncreas, enquanto que o baço ele é lateral a esse corpo do pâncreas. E assim a gente vai montando a relação de tudo. E agora vamos falar dos termos combinados, que são estruturas que estão oblíquas, que temos que usar duas nomenclaturas para poder falar o lugar que eles estão. Por exemplo, aqui, ó, ínfero medial, súpero lateral. Eu vou usar uma combinação. Então, para dar esse exemplo, eu vou falar qual que é a relação do osso frontal com o conduto auditivo externo. Então, vai ser o seguinte, aquilo que eu falei, ó, vamos tomar como referência, então, o conduto auditivo externo. Vamos passar um plano paralelo ao plano frontal nele. E vamos passar também um plano paralelo ao plano transversal padrão nele.
E agora eu sei que o quê? O que está para cima dele vai ser então superior, aqui. E o que está para frente dele vai ser então anterior. Então eu vou ter que definir isso daqui como uma combinação dos dois. Como que o osso frontal é supero-anterior ao conduto auditivo externo. E agora com o mesmo conduto externo, eu posso pegar aqui como referência que eu marquei, ó, o ocioides. Então, o ocioides vai estar para baixo e para frente. Mas não vai estar nem para baixo, que seria mais ou menos aqui, e nem somente pela frente, que seria mais ou menos aqui. Então vou ter que combinar os nomes. Falar então que o ocioides é antero-inferior. E assim, posso falar que o ocioides é antero-inferior ao conduto auditivo externo.